Semana da Pan. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo retomasse a divulgação de dados acumulados da Covid-19. Na terça-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi à Câmara dos Deputados falar na Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus sobre a mudança no balanço que havia sido adotada. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse aos deputados que o Ministério trabalha em uma nova proposta de divulgação dos números de casos e óbitos da Covid-19. Em audiência na Comissão Externa da Câmara que trata do coronavírus, ele se explicou sobre a confusão e as correções de dados nos últimos dias. Pazuello afirmou que o objetivo principal do futuro modelo é separar as mortes de acordo com as datas em que elas ocorreram, já que óbitos notificados em um dia também abrangem casos represados de datas anteriores. Na visão do ministro, o formato proposto pelo governo vai ajudar os estados e municípios a formular políticas. Se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, e não consegue ter medidas para poder corrigir. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, compareceu à reunião e fez um discurso na abertura. Nós queremos, todos nós, sei que Vossa Excelência também, e agradeço mais uma vez a sua presença, é que todos os brasileiros tenham transparência na divulgação desses dados. O que ocorreu nos últimos dias foi exatamente o contrário, pelo menos do ponto de vista da relação de diálogo do governo com o parlamento e com a sociedade. No Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a gestão de Eduardo Pazuello e defendeu a proposta do governo. O que nós queremos é um número limpo, é um número que sirva para você fazer prognóstico, para você se preparar o que vai fazer amanhã, semana que vem, o mês que vem. E não números que apenas sirvam para inflar, né, e dar notícia em alguns órgãos de imprensa. Não queremos isso, né? Todos os números vão estar lá, todos. E cada um que, porventura, queira pode pegar e usá-lo da forma que achar que deve ser usado. Após uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Ministério da Saúde voltou a divulgar os dados completos da Covid-19, com os números não só das últimas 24 horas, como o acumulado. O assunto foi comentado em Os Pingos nos Is. O Augusto, e essa nova divulgação segue mais ou menos aquilo que a gente vinha falando aqui no programa há um bom tempo, né? É um número contabilizado apenas das mortes do dia, né? Não de notificações de mortes que tiveram os exames prontos agora, né? Mas ele está certíssimo. O negócio é o seguinte, esse farisaísmo aí cansa. Como eu disse ontem, vem aí o Rodrigo Maia, é tão transparente que não contou jamais, porque ele tem o apelido de Botafogo, não é por ser torcedor do simpaticíssimo time do Rio de Janeiro, não. É por outros motivos. Ele se chama Botafogo no departamento, tem esse codinome, Departamento de Propinas do Odebrecht. Então não vem falar em transparência. Agora, meu Deus do céu, o governo federal foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, tá aí o doutor Alexandre de Moraes agora agindo em outra frente, né? Frente do jaleco. O governo federal foi impedido de agir. Ele repassa dinheiro por determinação do Supremo e também com a conivência do Congresso. Ele repassa dinheiro e ele se limita a receber dados que são repassados pelos únicos órgãos que pode saber o que está acontecendo. Secretarias da Saúde de cada estado. E era o que se fazia com aquela deformação que nós apontamos aqui 300 vezes. Eram as mortes notificadas nas últimas 24 horas e não as mortes ocorridas. É por isso que a gente ficava falando, e não é brincadeira, não, é só para mostrar o absurdo. Quem brinca com gente que morre é quem faz esse tipo de estatística. No domingo morriam 300. Na segunda-feira morriam mais de 1.000. Isso aí faz uma curva enlouquecida, que não existe, não tem paralelo em qualquer outro país. Então o que a gente cobrava? E o governo tentou. Agora, mas a turma da transparência acha que é golpe. Você tem que pegar a notificação, a morte notificada
hoje, mas ocorreu no dia 15 de maio, você põe lá no dia 15 e redesenha a curva, claro. Qual é o problema? É assim que tem sido feito em Minas. Por exemplo, está lá direitinho a morte por ordem, né, temporal. Todas as mortes, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, em ordem. Porque aí você tem uma curva honesta da epidemia. Aqui, começaram a cobrar transparência do governo porque as secretarias não são transparentes. Eu vi o material enviado ao Ministério da Saúde, eu fiquei horrorizado, porque você tem, assim, Paraíba, de 2 dias atrás, não tem o balanço de hoje. O estado mais organizado, caso de Minas ou Mato Grosso do Sul, até hoje chega o balanço. E aí cobram transparência do governo federal. Mas como é que pode? E acha que estão escondendo isso e aquilo. Meu Deus do céu, o Brasil inventou, sem que a toda da transparência ficasse pasma com isso aí, inventou a figura do suspeito. Caso suspeito. Não existe isso. Você ou é caso confirmado, ou é recuperado, ou é óbito. O suspeito, você tem disso, é o cara que não fez exame. Ele está lá com alguns sintomas, acha que tem e está esperando o teste. Você precisa testá-lo, e aí você põe, não entra na estatística, ou então entra como caso confirmado. Não, mas aqui tem o suspeito. E o pessoal não põe o número de recuperados, cobramos aqui até que isso começou a ser feito. E agora é muito simples, quer dizer, os governadores que quiseram, agora eles perceberam a batata quente, né? Qual é a temperatura, quiseram o controle da estratégia e sua execução, né? A estratégia de combate à pandemia, porque eles achavam que iam fazer bonito nessa história e, imagina, ano eleitoral, elege qualquer candidato. Aí eles queriam tudo. É muito simples. As secretarias fornecem os números, nomeiam coordenador. Aí me vem aí jornais, TVs, não, temos um pool para conseguir reunir os dados confiáveis. Esse pool funciona da seguinte maneira, se fosse dado organizá-lo, e funcionaria assim. Pega um estagiário e diz para entrar em contato no fim da tarde com todas as secretarias e cobre com mais firmeza os dados recentes e exatos, não com dia trocado. É esse o grande pool que eles estão organizando. Meu Deus do céu, um estagiário resolve essa parada. Entra nos sites das secretarias que você vai ver quais estão em dia, quais estão atrasadas, qual funciona e qual não funciona. Siga o exemplo de Minas e ponto final. O resto é conversa fiada de político oportunista querendo culpar pelo genocídio, né, a palavra que eles usam, o governo Bolsonaro. É isso. E você, Fiuza, suas considerações aí sobre esse novo modelo de divulgação do governo, Fiuza? Ficou claro que o ministro Pazuello, Vitor, está querendo ser mais transparente em relação à ocupação de leitos de UTI e em relação aos óbitos. Isso que o Augusto estava falando agora dos casos, acontece também em relação aos óbitos, os óbitos presumidos. Na verdade, as estatísticas que estão circulando são imprestáveis, né? Ou pelo menos são muito imprecisas. E é claro que o ministro não declara isso literalmente, porque ele não quer se indispor politicamente com o presidente da Câmara, com os governadores, mas é isso que está em jogo. E ele só vai conseguir, Vitor, na verdade, assim, o próprio Rodrigo Maia disse, não, o Supremo Tribunal Federal deu aí autoridade aos estados, mas manteve o governo federal como coordenador. Coordenador de quê? Não manteve nada como coordenador. Quer dizer, evidentemente que o governo nacional tinha que ser o coordenador do enfrentamento de uma epidemia que não é estadual, nem é municipal.
e ele tem os principais meios, né? Ele tem a visão global, mas não, saíram para esse populismo. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe qual é o jogo que joga, que é o mesmo que o Rodrigo Maia joga. Então, o que acontece? O Pazuello, ele vai ficar a pé se ele não tiver, né, se ele não conseguir, de alguma maneira, que eu não sei qual é, chegar às secretarias, chegar aos estados e ver de onde é que pode sair o dado fidedigno, que foi a palavra, inclusive, que ele usou, ele vai continuar divulgando estatísticas que não são confiáveis, inclusive em relação à ocupação de UTI. A gente esteve, desde o início da pandemia, com diversas notícias sobre iminência de colapso. E isso nunca foi verificável, né? Então, de fato, é uma busca de transparência, é uma conversa fiada esse negócio de censura dos dados. E quem está dizendo isso é o Rodrigo Maia, que é um personagem que está, desde o início dessa história, como a gente tem visto, fazendo mesuras à Embaixada da China, né? Usando e acenando para a OMS como a ciência. A gente acabou de falar aqui que a OMS está absolutamente desmoralizada como referência científica, como referência de saúde e como autoridade principal das diretrizes de combate ao coronavírus. Ela está desmoralizada, as diretrizes dela são oscilantes. Não adianta, não importa o que a OMS fala, só importa para aquilo que a gente estava falando antes. Tem que ir tudo sendo registrado, porque isso vai ser investigado. Agora, o ponto é o seguinte, todas essas políticas, toda a questão da transparência serve para quê? Para ver como a população vai poder seguir adiante, né? Por que o lockdown é um fracasso? Como já disse, inclusive, muito bem o Nobel de Química, o Michael Levitt, né? Um pesquisador americano de Stanford, ele disse claramente o seguinte: o lockdown terá matado mais do que salvado vidas. Por que ele diz isso? Porque foi uma medida que acabou com a saúde da população em vários sentidos. Qual é o índice de suicídio atual por conta da decorrência da quarentena? A imprensa que se diz preocupada com vidas tem que começar a divulgar. A gente estava falando ontem, né, sobre exames que não são feitos, tratamentos quimioterápicos que não são feitos, atendimento de emergência a casos de derrame que não são possíveis. Tem todo um levantamento nos Estados Unidos e tem os índices de contágio doméstico, que são mais um produto doentio desse lockdown desvairado, místico e interminável. Então, o Ministério da Saúde, entre outras coisas, porque deveria haver uma diretriz da OMS, o Brasil precisa divulgar regularmente os dados de contágio doméstico, as pessoas que vão se hospitalizar e estavam cumprindo quarentena. Não tem esse dado, pelo menos não aparece para o público. Então, enquanto não houver isso, a gente está na escuridão e a gente só sabe que o lockdown não é seguro de vida. Então, as novas diretrizes, a nova transparência, etc., ela tem que quebrar o tabu para que as pessoas e principalmente os gestores possam não ter medo de reabrir o comércio, as atividades, com o que a gente sabe até agora, que é o quanto a OMS sabe, que é pouco, né? Manter distância, isolar os grupos de risco, sabemos quais são, porque sim, aí tem a evolução dos casos. Doença cardíaca é disparadamente o mais vulnerável, né? Pré-condições, vulnerabilidades cardíacas, asma, enfim, aquela série de pré-condições que a gente sabe que tornam realmente muito perigosa a vida diante da epidemia do coronavírus. Isolar e seguir adiante, sem que os gestores tenham medo de ser execrados. Quem vai começar a ser, eu não vou dizer execrados, mas quem vai começar a ser, de fato, investigado e analisado são aqueles que nos jogaram a todos nessa aventura obscura de fica todo mundo em casa. Você, Zé Maria. Olha, Fiuza, você tem razão que o lockdown mata mais do que se informa.
Principalmente, Fios, eu estou sendo informado por médicos e tal, que vários tratamentos foram interrompidos, né? Hemodiálise, até tratamento contra câncer, e outros tantos nem serão iniciados porque as pessoas estão morrendo em casa porque sentem um mal, ficam com medo de ir para os hospitais. E também a prevenção, a medicina brasileira diante do SUS, o SUS que está agora sendo muito elogiado e com razão, né? Essa prevenção está falhando exatamente porque as pessoas não estão fazendo aqueles exames básicos, como o check-up, como o controle de algumas doenças, e isso vai impactar no futuro e haverá, sim, um aumento brutal depois desta pandemia de doenças que poderiam ser controladas e principalmente tratadas na fase inicial. Isso eu não tenho dúvida. Agora, sobre números no Ministério da Saúde, foi um escorregão feio do governo do presidente Jair Bolsonaro. A orientação foi do presidente e o ministro Pazuello acabou seguindo. Ele é um profissional, ele é um especialista na área exatamente de assistência, um intendente da polícia e, por isso, entende muito do setor de coordenação geral. Tem feito um bom trabalho. Ele entendeu o combate à pandemia de uma maneira muito mais técnica do que se fosse um médico, que olharia, vamos dizer, o ponto específico. Ele identificou, por exemplo, que a OMS fez, entre outros países, o Brasil a errar na concepção de que deve atender só casos graves. É dele a expressão de que quando chega no respirador, o retorno é muito difícil. Então, é preciso fazer uma abordagem muito antecipada nesse processo. É do ministro. Vocês viram aí a grande novidade do ministro Pazuello na Câmara dos Deputados, né? Uma sessão presencial, e isso já é uma mudança. Tomando cuidados, é muito difícil acessar no Congresso. Para entrar no Congresso hoje é preciso muito cuidado, medir temperatura, autorização para o ingresso, muito complicado. A própria sala onde aconteceu a reunião teve número limitado de pessoas, afastamento e tal, mas é a primeira reunião depois do fechamento em decorrência da pandemia. Eu me lembro que eu conversava com o ministro, o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, um dia antes dele ir ao Congresso Nacional. E ele estranhava, e eu cheguei aqui no Pingos e disse que o plenário da Câmara dos Deputados estava muito contaminado, que a Câmara não tinha fechado. Logo depois da reunião, ele chamou o presidente da Câmara e sugeriu esse fechamento que acabou acontecendo, né? Mas esse cerceamento da liberdade de conhecer os dados, ele é até muito mais grave do que a censura. A censura é um impedimento de informação. A manipulação de dados pode levar à desinformação e provocar dificuldades no tratamento e na abordagem. A política pública, as políticas públicas em geral na área de saúde, de segurança, demandam números. E se o governo sonega ou muda ou manipula números, leva os profissionais a voos cegos e a voos errados. E isto é muito grave. Além destas consequências políticas por aqui, houve perante o mundo uma exposição muito forte da imagem do Brasil. Além do que, isso pode se refletir nos dados da economia. Se o governo sonega, se o governo manipula dados e números da saúde, pode muito bem sonegar e manipular dados da economia. Essa credibilidade de transparência, Fiuza e Augusto, essa credibilidade foi construída a longas penas, duros trabalhos anteriores e tal. Não pode ser jogado fora assim. E isso acabou provocando uma reação. O próprio pool das empresas de comunicação, eu acho que já devia estar sendo feito há muito tempo, né? Eu, como um jornalista que sou do chão, da fábrica da comunicação ali, desde o início eu sei que não é falta de confiança total, mas deve-se acompanhar na origem a informação para não ficar dependente, 100% dependente de informação oficial. A informação oficial chega para ser confrontada com a informação que os jornalistas apuram no dia a dia. Isso é o A do beabá da comunicação.
Além disso, acabou levando o Congresso a repensar aí, a recrudescer. Já existe uma lei que obriga a divulgação dos números, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 75, no regime militar, na ditadura militar, já houve uma tentativa de encobrir uma grande epidemia no Brasil da meningite e matou gente. Porque se a população tivesse sido adequadamente informada, não é lockdown, mas para evitar reuniões fechadas, cinemas, né, várias crianças não teriam morrido em virtude da meningite. E nós vimos também no governo Dilma uma tentativa de sonegação de números no caso da miséria. O Herto Ellery Araújo era diretor do IPEA, se recusou a dar os números que o governo de plantão queria. Foi demitido, mas disse: eu não vou mudar números e nem colocar a minha assinatura no relatório errado. Então, veja bem, há essa briga constante entre a realidade e os números. Não se pode sonegar números, isso é a lei, uma determinação legal. E muito menos manipular, né? Na quarta-feira foi aberto na Alerj o processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O tema foi analisado no Morning Show. Um recado muito sério, muito contundente foi dado pelo Parlamento do Rio de Janeiro à sociedade e principalmente ao governador Wilson Witzel. Você poderia, monocraticamente, o presidente da casa poderia decidir: eu aceito um dos 14 pedidos de impeachment que foram protocolados. Mas ele tentou mandar um recado para a sociedade e escancarar esse recado na cara do governador Wilson Witzel. Olha só como é que está a sua credibilidade, a sua aceitação aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Dos 70 deputados, 69 votaram a favor do impeachment. O único que não votou, nem sim, nem não votou, foi um deputado que foi convidado a questão de 2 semanas para ser o líder da bancada, mas teria rejeitado esse título. O fato é que politicamente o processo foi aberto. Agora, é preciso que para e passo, ou paralelamente, se acompanhe também a questão jurídica, né, das contratações para a pandemia, para a Covid-19, onde pairam as suspeitas, e foi o que acabou fomentando, estimulando, alimentando esses 14 pedidos de impeachment. Inclusive, vai ter um comitê paralelo que vai justamente investigar as compras e subsidiar os parlamentares enquanto todo esse rito é respeitado. Vai demorar? Vai demorar sim. Meses e muitos meses, talvez só seja concluído no ano que vem. Agora, um detalhe importante, viu? Meu caro Paulinho da Goma, ouvintes internautas desse Morning Show, é preciso ficar ligado, é preciso ficar muito atento a essas movimentações que acontecerão doravante, de agora em diante. A gente sabe como é que funciona a política brasileira, do toma lá, da cá. Witzel foi eleito com a bandeira anticorrupção, surfando o tsunami Bolsonaro, mas numa hora dessa de emergência e de desespero, eu tenho certeza plena e absoluta que aquelas ofertas de cargos e posições vão acontecer, como já estavam acontecendo antes mesmo da abertura do processo de impeachment, viu, Paulo? Dá para fazer uma pergunta pro Viga? Pode fazer, depois eu passo pro Denis, Adriles e se a Paulinha quiser também. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Viga, chamou a atenção esse placar, né, massacrante aí de 69 votos a 0 pela abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Em que parte do processo aí, desse 1 ano e 6 meses de governo, que ele perdeu tanto apoio político para ninguém ficar do lado dele, hein? Foi desde o começo, né? Quando ele faz lembrar, o Adriles, que tem uma memória de elefante, né? Pode me ajudar depois, o que aconteceu com a Dilma Rousseff, que em um dado momento lá do governo dela, independentemente das pedaladas, pecou em não tratar, não conversar, não ouvir o parlamento, não ouvir o Congresso Nacional. E o Witzel era pato novo, né? E diz o ditado que pato novo não mergulha fundo. Mesmo assim, achou que poderia virar as costas aqui para os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele era uma espécie de antro, né? Uma espécie de seio da corrupção da época do Sérgio Cabral, e começou a governar. E a situação foi piorando aos poucos, diante de problemas que alguns secretários começaram a criar com essa relação com os parlamentares do Rio de Janeiro.
Teve um secretário que foi demitido há 2 semanas, que chegou a dizer que tinha um dossiê contra os deputados da LERJ do Rio de Janeiro e que teria arapongado, feito grampos telefônicos nos gabinetes dos deputados do Rio de Janeiro, justamente para pressioná-los a aprovar matérias de interesse do Poder Executivo. Então é uma relação que vem se destruindo, que vem se degradando com o tempo, e a derrota ontem, eu diria que foi 7-1 para a Alemanha, viu, meu caro Vini? Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta agora, tanto para o Denis quanto para o Adrilles. Gente, o Witzel já é um ex-governador em exercício, hein, Denis? Essa foi o jeito que o Josias de Souza, na coluna dele, resolveu batizar a Witzel na coluna dele de hoje. Eu acho que é uma bela expressão. Witzel, isso quer dizer que ele vai cair? Disso a gente não pode ter certeza, não. Ele não tem apoio nenhum, mas a gente sabe como funciona o parlamento, em especial a Assembleia Legislativa do Rio, né? Ele sabe que não tem poder de ação nenhum, ele sabe que está isolado, o que é uma situação muito desejável para muitos parlamentares, né? Então talvez eles decidam manter o Witzel como fantoche porque eles sabem que vão conseguir o que querem dele. Não quer dizer que ele vai cair, mas provavelmente não vai ter condições de governar o Estado mais daqui para frente, né? Witzel a ideia é que eu siga com o meu comentário, Paulo? Ou só quis me perguntar isso? Não, era só a sua avaliação sobre essa minha pergunta. Você quer falar mais alguma coisa? Como eu sou um cara democrático, eu vou deixar você falar mais, Denis. Obrigado pela democracia. Witzel é um governador horroroso, né? E foi um candidato que não propôs nada, não tinha nenhuma ideia na campanha, ninguém nem conhecia ele. E ele se elegeu num embalo emocional, né? As pessoas estavam muito furiosas com a corrupção e muito assustadas com a insegurança pública, 2 problemas reais, 2 anseios legítimos da população. Infelizmente, eles escolheram um remédio muito errado. Hoje em dia está muito claro que por causa desses 2 anseios legítimos, a gente colocou a classe mais corrupta da história no poder e a gente colocou gente que realmente está tornando a sociedade brasileira muito mais violenta e não menos violenta, né? A estratégia de lidar com violência dando tiro nas pessoas. Paulo, a cada mês de governo do Witzel tem pelo menos uma criança morta pela polícia no Rio de Janeiro, que é uma tragédia. E daí ele rompeu com quem puxou o voto dele, né? Ele ficou sozinho, completamente isolado. Ok, Denis Viga, eu vou te pedir só um minutinho para a resposta do Adrilles dessa minha pergunta em relação ao Wilson Witzel, um ex-governador em exercício. Denis Russo, meu amor, eu endosso 99% do seu comentário. Que coisa linda que você fez agora. Nossa Senhora! O que está acontecendo nesse programa? O Witzel é um cadáver semi-putrefato, é um sujeito póstumo, ou seja, que já morreu e ainda está vivo. A tríade para impeachment, todo mundo sabe. Feito do Witzel, hein? Crise financeira, corrupção, não apoio congressual. Ou seja, essas 3 o Witzel tem de sobra. Denúncia de corrupção, um cara que é denunciado de ter usado a pior desgraça que a gente está vivendo agora, de pandemia, de pessoas morrendo, para comprar equipamento superfaturado, para fazer hospital que não funciona, para projetar hospital que ainda nem foi inaugurado, né? Ele nasceu tudo errado, foi eleito à sombra do Bolsonaro, num surto de megalomania, já se colocou como candidato a presidente, em oposição ao Bolsonaro, num surto de oposicionismo, de oportunismo absolutamente escalafobético, se uniu a outros governadores em uma oposição sistemática ao governo Bolsonaro, quando ele é simplesmente uma costela mal gerida, mal parida, de uma linguagem realmente mais truculenta, mais incisiva contra a bandidagem, né? Contra o politicamente correto, de achar que todo pobre é destinado à criminalidade do Bolsonaro, só que ele fez as coisas de maneira muito pior, entendeu? Fazia dancinha, aplaudia assassinato de pessoas, apostou na tragédia, apostou numa falta oposição, apostou numa falta persona que ele nunca tinha, foi engolfado em teias da própria corrupção, da própria demagogia, da própria megalomania, é um morto-vivo no governo do Rio de Janeiro. Agora é impressionante, né? Há 20 anos que todo governador eleito do estado do Rio de Janeiro vai em cana. Ou então é acusado de maneira sistemática. O que aconteceu? Essa cultura da malandragem do Rio de Janeiro se colocou na cultura política de uma maneira estratosférica, escalafobética e caricata.
É impressionante. O Rio de Janeiro, a cultura política do Rio de Janeiro tem que ser reformada urgentemente, só tem porcaria. Na quarta-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura supostas irregularidades na compra de respiradores. O episódio foi discutido no programa 3 em 1. Vamos falar sobre essa operação da Polícia Federal chamada Parabellum, com o objetivo de apurar fraudes nas compras de respiradores pulmonares pelo governo do Pará. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. A casa do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, foi um dos alvos de busca. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, autorizou o desbloqueio de 25 milhões de reais do governador e de outros 7 envolvidos. De acordo com o ministro, há indícios de que Helder Barbalho direcionou ilegalmente a compra sem licitação de respiradores no valor de 50,4 milhões de reais para serem usados na rede hospitalar do estado. O equipamento foi entregue com atraso e era de modelo diferente do contratado. Sobre a operação, o governador usou as redes sociais para dizer que está tranquilo e à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Barbalho é o segundo governador em pouco menos de um mês que está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes relacionados à verba destinada ao combate de coronavírus. Nesta quarta-feira, sobre a Operação Placebo, que investiga o governador do Rio, Wilson Witzel, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a deputada Carla Zambelli pode ter recebido informações antecipadas. Para Rodrigo Maia, se não houve vazamento de informação, a deputada federal então tem uma bola de cristal. Vamos começar essa tarde de hoje com ele diretamente dos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, o Covidão chegou? Parece que sim, Paulo. E como eu já disse antes, né, pode ser que a deputada tenha informação privilegiada da polícia e tudo mais? Pode, isso tem que ser averiguado, mas não é preciso ter uma bola de cristal para imaginar que não vai acabar no Pará essa história. Né? Eu já disse aqui antes, o clima que a pandemia trouxe de emergência relaxou vários protocolos, entre eles a necessidade de licitação e inclusive de cuidado ali no preço que vai pagar, né? Porque você consegue teoricamente justificar o sobrepreço justamente por conta da emergência da pandemia. Então a pandemia foi e é, sem dúvida, o melhor amigo dos corruptos. Óbvio que não quer dizer que já tenha um julgamento, né? Todos são inocentes até que se prove o contrário, mas há muitas fumaças aí nesse caso. Tem indícios, assim como tem no caso do Rio de Janeiro, onde, por exemplo, tudo indica também que a Alerj vai iniciar e tocar um processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que queria aí ensaiar uma reaproximação com o presidente Bolsonaro e dificilmente vai conseguir, vai ter êxito nisso. Então o Helder Barbalho está realmente encalacrado aí, né? Tem uma investigação em curso, tem mandatos de busca e apreensão e a decisão tomada, inclusive de congelamento de mais de 20 milhões de reais dos envolvidos, parece tudo muito suspeito, né? O Roberto Jefferson, que é o malvado favorito de muitos, porque vamos lembrar que ele foi quem detonou e cunhou o termo mensalão lá, que acabou explodindo o PT, né? Ele já tinha dito aqui na Jovem Pan, né, que o Covidão vinha aí. E está parecendo se mostrar verdadeiro isso, né? A gente sabe que muitos prefeitos e governadores devem estar tensos nesse momento, porque foram feitas compras às pressas, preços exorbitantes, né, e o uso de empresas muito suspeitas, para dizer o mínimo, né? É isso que está vindo à tona. Eu acredito, né, e espero que isso aí seja só a ponta do iceberg. Temos que ir a fundo nisso e o combate à corrupção não pode parar. Vamos lá então, ouvi-la, Thaís Oyama. Paulo, acho que a gente vai ter que esperar os detalhes dessa operação virem à tona, né? Mas o governador Helder Barbalho já está sugerindo, ele não está dizendo, ele está sugerindo que foi vítima de um golpe e que até já devolveu, que já recebeu de volta o dinheiro que eles anteciparam no pagamento, esses 25 milhões que seriam só a metade do pagamento. Mas, até onde a vista alcança, parece que tem indícios fortes aí de que as investigações e as ações que aconteceram hoje se sustentam, né? Então, fora sem falar naquela dinheirama que foi achada debaixo do colchão lá no caso dos secretários do governador.
Então, quais são os indícios? Essa empresa aí contratada não tinha nem sequer registro na Anvisa. O preço que eles pagaram pelos respiradores eram 400 e só veio uma parte disso. Mas se formos dividir 50 milhões por 400, dá 126 mil por cada respirador. O preço médio é de 60 mil e ok, os de São Paulo custaram mais caro ainda, custaram 180 mil cada, que também é um descalabro, mas pelo menos os de São Paulo funcionavam, né? Parece que não é o caso. Esses que chegaram ainda parcialmente, eles nem prestavam para os pacientes de Covid-19. E depois, segundo a CNN, que teve acesso ao despacho do ministro do STJ, disse que ele determinou o bloqueio, inclusive porque existem fortes indícios de proximidade entre o governador Helder Barbalho e os tais empresários que venderam gato por lebre aí. Então, tem até mensagens em que o governador chamaria o empresário de você, seria uma participação direta do governador nessa história. Então, por causa disso, essa inusitada aí busca e apreensão na casa do governador, com isso tudo, aliados do Helder Barbalho já se apressaram em dizer a mesma coisa que o Witzel disse, né? Isso é uma perseguição do governo federal, mas é aí que a gente tem que ter calma. Para começar, o Helder Barbalho não é tão inimigo assim do presidente Bolsonaro como era o caso do governador Witzel, que parece que agora já de inimigo virou, está bem mansinho e está querendo ficar amigo de novo. O Barbalho é do MDB, tem uma relação até cordial com o presidente, então a situação é bastante diferente. Depois, vamos admitir que para isso ser uma armação e uma perseguição do Bolsonaro, o presidente teria que combinar com muita gente, né? Teria que combinar, além de combinar com a PF, teria que combinar com o Ministério Público, teria que combinar com o ministro do STJ e sem falar que também teria que combinar com os empresários que venderam o tal do equipamento inútil. Então, eu acho, Paulo, que da mesma forma que a gente não pode dizer que não dá para o presidente querer jogar nas costas dos governadores, por exemplo, a culpa pelos desempregados do coronavírus, da mesma forma não dá agora para todo governador que for pego com a boca na botija, e pelo jeito vai ter mais governador pego com a boca na botija, não dá para todo mundo agora fica essa história de que é perseguição do presidente. Não vai colar. Vamos lá então, Josias. No estágio mais grave da Covid-19, o respirador representa uma espécie de luz no fim do túnel para os pacientes que entram na UTI já meio jurados de morte. O agente público que rouba na aquisição de algo tão vital como o respirador transforma luz em pus, né? Costuma-se dizer que todo mundo tem o seu preço, mas no instante de pandemia, o administrador público que se vende na compra desse tipo de equipamento é uma alma em liquidação, né? Merece ser liquidada judicialmente de forma implacável. Essas batidas de busca e apreensão feitas pela Polícia Federal no Pará estão repetindo aquelas cenas que a gente viu dias atrás no Rio de Janeiro. Nos dois casos, as acusações envolvem empresários, servidores e os dois governadores, o paraense, né, o Helder Barbalho, e o fluminense Wilson Witzel. Foi aberto hoje, nessa quarta-feira, o pedido de impeachment do governador Witzel. Está encrencado lá. Há nessas investigações algo que eu vejo como muito positivo e uma certa esquisitice. O que há de positivo é que pela primeira vez no Brasil, eu não me lembro de fenômeno semelhante, o país está assistindo à apuração de corrupção em tempo real. As suspeitas são investigadas no instante em que os crimes acontecem e não anos depois, como normalmente costumam fazer os organismos de controle. Isso revela que os responsáveis pelos órgãos de controle estão atentos. E a esquisitice que eu noto é a presença de um tambor do bolsonarismo nos arredores da apuração. Às vésperas da ação contra o governador Witzel, a deputada Carla Zambelli antecipou, numa entrevista de rádio, que a Polícia Federal deflagraria operações contra governadores. Nessa quarta-feira, quando ela celebrou ali nas redes sociais o que ela chamou de Covidão do Pará, ela escreveu: "A mãe Zambelli acerta mais uma vez. Prevejo ações da PF em outros estados, como São Paulo, por exemplo." Todo mundo sabe que essas operações são monitoradas pelo Ministério Público e autorizadas pelo Judiciário. Nesse caso, como há governadores envolvidos, quem autoriza é o Superior Tribunal de Justiça. Então, é desnecessário
realçar que deve haver ali muito indício, muita prova até, para que essas operações estejam ocorrendo. Mas esse vínculo da Polícia Federal com uma tenda de quiromancia da mãe Zambelli, isso não faz bem a ninguém, não faz bem à Polícia Federal, não faz bem à deputada, isso está virando um caso de polícia, merece uma investigação. Rodrigo Constantino pedindo a palavra, vamos lá. Não, só porque assim, eu vejo com um pouco mais de naturalidade, é quase um desabafo dos bolsonaristas espinafrar agora, né, esses governadores e prefeitos, porque é óbvio que tudo virou uma disputa política em meio à pandemia, né, e dos dois lados, eu sempre denunciei isso, não podemos falar que foi só do lado bolsonarista, muito pelo contrário, muitos governadores aí fizeram da pandemia um palanque para atacar o presidente o tempo inteiro como alguém insano, quase o responsável pelas mortes, né? Enquanto posavam ali preocupados com a vida e tudo mais. Então é óbvio que nesse ambiente é um tanto natural os apoiadores do presidente se vingarem, né? Chamarem a atenção o seguinte, olha, agora a justiça vem aí, vem o Covidão, né? Então vamos ver, porque, de novo, todas as críticas ao governo, ao presidente, a postura pessoal do presidente são legítimas, aquela reunião, né, que chocou muita gente pelo uso da linguagem, né, palavrões, tudo isso é legítimo, mas a gente tem que ter um senso de prioridade, né? Quando a gente está falando de desvio de milhões de reais em meio a uma pandemia, na compra de equipamentos necessários para tratar de doentes em leitos de UTI no meio do coronavírus, não dá para comparar uma coisa dessas com, talvez ela tenha tido informação ou não, ou ela está querendo só pisar um pouco em cima dessa turma, né? Assim como palavrões, né? Então, 1 ano e 5 meses de governo sem nenhum escândalo de corrupção, né? Enquanto que está aí, no meio de uma pandemia, governos estaduais começam a pipocar suspeitos do Covidão. Então, eu consigo ver com uma certa naturalidade os bolsonaristas virem com tudo em cima disso, né? Porque, afinal de contas, o combate à corrupção ainda é uma bandeira muito relevante para o brasileiro e assim deve ser, né? E eu quero crer que muito mais do que falar palavrão ou coisas desse tipo. Josias, em seguida, eu passo para a Thaís. Vamos lá, Josias. Eu nem chamo de vingança, não. Eu chamo de exercício da política mesmo. A deputada tem todo o direito de fazer as considerações que ela achar adequadas no ambiente que a gente está vivendo. Inclusive fazer críticas aos governadores. O que não é natural é ela insinuar que dispõe de informações privilegiadas da polícia. Isso não faz bem a ela, isso não faz bem à polícia, isso não faz bem ao processo de investigação. Isso é que é pouco natural. E quanto ao combate à corrupção, continua sendo uma prioridade, menos para o governo, que está fazendo acordo com o Centrão. Insisto, a deputada tem todo o direito de fazer as considerações que achar adequadas. Isso é política, é do jogo. O que não dá é ela insinuar que a Polícia Federal está passando informações privilegiadas para ela. Isso precisa ficar claro, porque não faz bem à Polícia Federal, não faz bem ao processo investigatório. Thaís. Eu fico entre os meus 2 colegas, Paulo. Na verdade, concordo parcialmente com cada um deles, porque eu acho que essa deputada Carla Zambelli só pode ter um sério déficit de atenção, porque, ou então ela é uma opositora disfarçada de aliada, né? Porque quando ela fica aí bobamente alardeando que sabe das coisas antes, ela prejudica não só a PF, como o governo e o presidente, que ela diz tanto admirar. Então, com os aliados como esses aí, o presidente Bolsonaro pode, inclusive, dispensar certos inimigos. Ainda na quarta, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta-feira a recriação do Ministério das Comunicações. Assim, o ministério será desvinculado da pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, chefiada por Marcos Pontes. Ele será comandado pelo deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, legenda que integra o chamado Centrão. No entanto, Jair Bolsonaro garantiu que a indicação do parlamentar não tem relação com o partido. Ele assegurou que, apesar de Faria não ser do ramo, tem capacidade para gerir o ministério. Ele não é um profissional do setor, mas tem conhecimento, até pela vida que ele tem, né? Junto aí a família do Silvio Santos. Minha intenção é essa, é otimizar
e botar o Ministério para funcionar nessa área que estamos devendo há muito tempo uma melhor informação. O Ministério absorverá a Secretaria Especial de Comunicação Social, órgão vinculado à Secretaria de Governo da Presidência, responsável pela divulgação das ações do Planalto e que é comandado por Fábio Weingarten. Na porta do Palácio da Alvorada, o presidente da República disse ainda que a recriação da pasta não acarretará em custos adicionais aos cofres públicos. Não haverá aumento de despesa, nenhum cargo foi criado, exceto do próprio ministro. E por ser deputado, ele faz opção entre salário de deputado ou de ministro. Então, custo zero, nada mais foi acrescido. Bolsonaro afirmou que a recriação da pasta trará mais autonomia para o trabalho do ministro e permitirá maior cobrança por parte do Executivo. Os ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia foram unificados em 2016 pelo então presidente Michel Temer. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. Vamos então começar aqui a nossa conversa. Zé Maria, quero começar ouvindo você, suas primeiras impressões aí sobre a criação aí do Ministério das Comunicações, a escolha do deputado Fábio Faria. O que você achou, Zé? Pois é, esse zum vinha durante toda a semana, mas eu sinceramente achava que em primeiro lugar estava aí a divisão do Ministério da Justiça. Mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu mesmo privilegiar aí este arranjo político. Vitor, o presidente precisa de ter uma base no Congresso Nacional. Não tem jeito. E ele nunca se recusou. É lenda essa história de que o presidente montou, sem ligar para a política, uma base. Ele montou uma base que não deu certo. Ele foi atrás das chamadas organizações no Congresso Nacional, que são as bancadas. Então, as bancadas indicaram. A ministra Tereza Cristina é uma indicada da área política, né? Da famosa bancada ruralista, que é a bancada agora da agropecuária. Os deputados e senadores desse setor indicaram a ministra Tereza Cristina. Isso aí é uma indicação política. E, do outro lado, a base da área de saúde, que é uma bancada muito forte no Congresso Nacional. Essa base da saúde, essa bancada da saúde, leia-se saúde privada, indicou Mandetta, um ex-parlamentar conhecido que tinha relações e era da área, já era da área, foi indicado pela bancada para o Ministério da Saúde. E houve outras indicações, por exemplo, Osmar Terra, que do MDB dava sinais claros ali de compor essa base. Não deu certo. Nem o DEM do Onyx Lorenzoni foi para a base do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele se viu sem apoio no Congresso Nacional, é preciso negociar. Ficou agora até mais difícil. Teve que ir exatamente atrás de partidos políticos que são viciados em esquemas antigos que ele combateu durante a campanha eleitoral. Mas o acordo agora é diferente e pega várias bancadas que não estão ainda no bojo desse centrão. Não é verdade que o presidente se aliou incondicionalmente ao centrão. Foi atrás de partidos políticos para a sua base. E você, Fiuza, o que é que achou da ideia da criação aí do Ministério das Comunicações? E queria que você falasse também sobre essa reação do Sérgio Moro, falando em Ministério da Propaganda. Será que é alguma associação a nazismo? Será que é mais um gesto aí da reaproximação, da aproximação do Moro com os antifas, ô Fiuza? Pois é, Vitor. O Zé já explicou bem essa parte da articulação política, né? Quer dizer, esse governo ele não será um governo cuja base vai depender de loteamento de ministério, porque ele já aprovou reformas importantes sem ter feito esse loteamento. É um ministério eminentemente técnico, né? A gente teve ministérios aí já, enfim, a Casa Civil no PT já teve Dilma, Erenice, Gleisi, a gente já viu todo tipo, né? Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Não dá para dizer que esse governo né, esteja a caminho de lotear ministério para ter base. Agora, essa reação do Sérgio Moro, eu volto a dizer, fica difícil reconhecer o Sérgio Moro, o grande juiz da Lava Jato, nesse personagem que está aí pontificando, né, nas redes sociais, dando pitacos sobre tudo. Eu acho que isso não é bom para ele, não é bom para o legado dele, não passa credibilidade. Eu não acredito que os fãs do Sérgio Moro, que são milhões, né, no Brasil e fora do Brasil, reconheçam ali a austeridade, né, daquele juiz implacável da Lava Jato, desse personagem que dá pitaco sobre tudo. Esse aí, em relação ao Ministério da Comunicação,
certamente, eu falo aqui de uma maneira irônica, mas é verdade, isso alguém manda ele botar, alguém bota para ele, marqueteiro, não sei quem é que está ali do lado dele. E aí vai ficando difícil você acreditar no Sérgio Moro como uma boa alternativa política para o país, né? Porque se ele está enredado dessa forma, se esse tipo de diretriz que ele vai recebendo, aí a gente começa a duvidar de que um projeto Sérgio Moro seria o projeto Lava Jato, né? Fica parecendo mais um projeto aí antifa, né? Só para lembrar, Vitor, que o país está diante do Covidão, né? Que é um grande escândalo de corrupção no meio de uma pandemia, que o Sérgio Moro ainda estava no Ministério da Justiça quando isso já estava acontecendo, ele não foi firme, ele não atuou em relação a isso. E agora ele teria uma oportunidade de se expressar sobre isso, né, de contribuir com a voz importantíssima que ele tem e até também da Lava Jato que está pendente. O Lula precisa ser condenado pelo escândalo lá de Angola, do BNDES, é um processo que está prestes a finalizar, não está finalizado, então acho que o Moro teria melhores coisas a dizer do que essas lacradas, né, que ele tem feito ultimamente. Augusto. Concordo com o Guilherme, começando pela manifestação do Sérgio Moro. Eu já disse aqui, vou reiterar o que eu penso, que ele deveria ficar em quarentena, depois de sair do governo, ficar um tempo em silêncio, só observando, porque nesse ritmo de críticas, ele vai primeiro provocar a interrogação inevitável, né? Então, se acha que o governo é capaz de essas coisas, não descobriu isso agora. Então, por que silenciou durante tanto tempo? Mas é um erro. O Ministério das Comunicações lida com questões técnicas. Quem pode se transformar, se ele quisesse acusar algum ministério de ter ali como ovo da serpente um ministério da propaganda, então seria a SECOM, é a SECOM que lida com isso. O Ministério das Comunicações lida com outras coisas, ele não faz a propaganda, nem cuida da publicidade do governo. E acho que o Sérgio Moro corre o risco, eu tenho toda a admiração pelo trabalho que ele fez como juiz, condutor da Lava Jato e também como ministro, porque ele foi muito bem no combate ao crime organizado, que nunca tinha sido alvo de qualquer ofensiva do governo federal e pela primeira vez foi golpeado duramente por medidas tomadas pelo ministro, que à época era o Sérgio Moro. Mas ele corre o risco de se transformar em mais um ressentido. E a figura do ressentido não dá certo em política. Ressentido é quem coloca todas as culpas por tudo que aconteceu com ele numa pessoa só. Não funciona. Agora, vamos lá. Quanto à reforma do Ministério. Cobraram do presidente Bolsonaro durante meses a articulação política. A articulação política, infelizmente, no Brasil é isso. Eu vejo com preocupação a aproximação do governo federal, do presidente da República, com os partidos do Centrão, porque vai ter que vigiar de perto essa turma aí, porque só sabe trabalhar dando o que se recebe, né? Deformando a frase do São Francisco de Assis, né? Eles querem verbas, cargos e querem levar vantagem. Um dos grandes trunfos do governo Bolsonaro é poder afirmar que desde a posse deste governo não houve nenhuma roubalheira praticada com a anuência ou participação do presidente da República. Não houve. E do próprio governo, né? São casos que ocorreram à margem, a corrupção não acabou. Mas a corrupção institucionalizada que o PT implantou, essa desapareceu depois da posse. Não pode haver nenhum escândalo vinculando a corrupção ao governo. Então tem que redobrar a vigilância.
Mas quando você começa a vigiar os próprios ministros que você nomeou, há aí uma contradição, né? Contradição da lei. Para que nomear? O Zé tem razão, o Ministério também foi formado, o Ministério também é composto por pessoas que lá chegaram por indicação política. Mas a verdade é que o Bolsonaro escolheu quem quis, nomeou quem quis, primeiro presidente que conseguiu essa façanha num país habituado a lotear o Ministério e que elevou essa prática à categoria de arte aí no governo Lula e no governo Dilma, né? Que foi um absurdo. O Bolsonaro não pode entrar nessa. Eu acho que esse é o maior risco do qual o governo precisa se livrar. Há vantagens imediatas, né? Hoje, por exemplo, quem falar em impeachment está sonhando. Ele não consegue o número necessário de votos no Congresso com esse tipo de acordo que está sendo fechado. Mas há o outro lado, a que eu já me referi, que é perigoso. Espero que o Bolsonaro não ceda a essas tentações que os ministros vão sofrer. Esse tipo de ministro sofre. Fica esperto aí, porque senão o governo perde um trunfo que é decisivo para a sua sobrevivência. Outro assunto que agitou o noticiário foi uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dava poder ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para escolher reitores temporários das universidades durante o período da pandemia. A decisão foi comentada por Rodrigo Constantino. Olha, a guerra cultural tem no MEC o seu principal ambiente. E é verdade que há um aparelhamento da extrema-esquerda em várias universidades. As federais viraram motivo de muitas críticas e teve um reitor, por exemplo, no Rio, que assumiu literalmente vestindo o boné do MST. Há uma patota corporativista que comanda isso. Mas nada dessa realidade justifica uma medida casuística e forçando a barra desse jeito por conta de uma pandemia para atropelar a autonomia das universidades e, na canetada, o próprio ministro decidir os reitores temporários durante a crise. Não faz nenhum sentido. Na sexta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a MP ao Palácio do Planalto. Com isso, a medida provisória perdeu a validade. Alcolumbre afirmou que tomou a decisão por considerar a MP inconstitucional e para defender as universidades federais que, segundo ele, estão desempenhando um papel fundamental no combate ao coronavírus. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Todos os destaques da semana. Semana da PAN.